Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z. O programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, com M, com N, com P, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão, sem se preocupar com os rótulos que venham a te colocar durante a sua trajetória. Não ligue para eles, conecte-se com a sua felicidade, com a sua verdade, porque é isso que importa cada vez mais. É isso que vale a pena nessa vida, a nossa alegria, a nossa felicidade, as pessoas que a gente ama. E nesse período de festas, a gente ainda pensa mais nessas pessoas, a gente pensa ainda mais na nossa família. E hoje a minha convidada é a querida Adriana Pino, bartender. Bem-vinda, Adriana. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina. Feliz de estar aqui com você. Em tempo de festa, eu tinha que chamar uma bartender para me dar dicas de drinks nessa época e falar um pouquinho da sua experiência, né, nessa carreira tão inusitada para algumas mulheres, né, porque a grande maioria é de homens, né, os bartenders. Como é que foi a sua entrada nesse universo? Já faz um pouquinho mais de 15 anos. Eu entrei como um trabalho extra, não era algo que eu almejava fazer, até porque 15 anos ou mais atrás não era... Era ainda mais raro, né? E era uma coisa que as pessoas não tinham muito orgulho de fazer, né? O bartender era algo, assim... Primeiro que eu não trabalhava fazendo exatamente drinks, né? Era mais balada, você abre latinha, serve cerveja, limpa balcão... Não era um trabalho de coquetelaria tão desenvolvido, mas foi como eu comecei, mais como um trabalho extra, né? Curioso, ganhar um valorzinho a mais ali para completar a renda. Mas isso acontece muito, né? Às vezes Sim. A pessoa faz uma coisa para complementar a renda, ou um trabalhinho extra e acaba descobrindo, né, um propósito de vida, um propósito profissional. E foi o seu caso, né? Eu falo que é a minha missão hoje, porque eu descobri na coquetelaria muita história, muita cultura, muito sabor, muita brasilidade, né? Então eu tenho hora que assim, eu me encho falando disso tudo, porque a gente fala de ingrediente que está em extinção. Então, muitas vezes a gente usa esse ingrediente e acaba ajudando a devolver para a natureza. Ai, que então, legal, é muito mais né? do que só chacoalhar uma coqueteleira e servir um drink. Nossa, tem essa questão sustentável também na coquetelaria, Exatamente. né? Hoje em dia, em todos os ambientes tem isso, graças a Deus, né? Sim, sim. Porque é fundamental, né? Cada vez mais necessário que a gente se preocupe com o meio ambiente. E dá um exemplo, assim, de algo que você devolve para a natureza. Olha, eu comecei em 2015 um trabalho com uma flor que hoje já é conhecida, chama jambu. Ah, jambu, que treme a boca. Exatamente, uma flor da Amazônia, que é muito usado lá. E aqui eu percebia que alguns chefes de cozinha utilizavam na cozinha. Eu já tinha visto alguns bartenders trabalhando, mas sem muita emoção, assim. Então eu fiz um drink em 2015 para um campeonato de uma vodka. Ganhei esse campeonato, comecei a andar com essa flor para lá e para cá e fazer sempre, repetindo esse coquetel ou outras versões. Fiz muitas infusões com todo tipo de bebida que você imagina. E aí, entre o meu grupo dos bartenders, né, eu era conhecida como a rainha do jambu. Então, eu andava com jambu no bolso. E em festa, todo mundo, você tem jambu? Peraí. Tá na mão. Mesmo brincando, assim, eu sempre tinha alguma coisa diferente no bolso. E jambu é uma punk, né? Que é uma planta alimentícia não convencional. Então, hoje já é convencional, ela já pode deixar de ser uma punk. Sim, porque popularizou bastante, né? Sim, eu já provei algumas, drink, acho que eu não provei nenhum ainda com jambu, mas a cachaça. Sim. Só a cachaça com jambu, que é muito gostosa, dá aquele trimelique, né? Exato, tem cachaça, tem gin, tem licor, tem várias coisas agora que fazem com jambu. Um outro exemplo muito legal é de uma fruta da nossa região que se chama cambuci. Você conhece? Conheço. Ela parece um disco voador, ela é meio amassadinha, assim, redondinha. E essa fruta já foi considerada em extinção. Aí, o ano passado, eu participei de um evento do Observatório da Gastronomia. E o produtor, né, um dos maiores produtores de cambuci estava lá. E eu fiz essa pergunta para ele, se o cambuci tinha saído de extinção.
E ele falou que com o trabalho que eles têm feito já não era mais considerado extinção, porque chefes de cozinha, bartenders estavam estão utilizando muito. Você acaba obrigando o produtor a produzir mais e devolver para o meio ambiente, né? Sim, uma fruta nossa. que já tinha... Já estava num processo de extinção, né? Difícil de encontrar. Mas com a entrada aí na gastronomia, na coquetelaria, ela voltou, né? Exato. A entrar no circuito. Que coisa Exato. boa. O pistache, né? E o pistache? O que dizer do pistache? Foi o ano do pistache. O ano do pistache. Agora, drink Tudo. com pistache não tem, né? É difícil, né? Quando você Nunca tem um vi. ingrediente Só falta mais drink com pistache. gorduroso, mas tem. Jura? Já vi farofa de pistache que você passa na borda do drink. Aí sim. Dá para você usar o pistache como guarnição no coquetel. Dá para fazer, de repente, um leite de pistache. A gente acaba utilizando outros ingredientes, fazendo outras produções com ele para se transformar no ingrediente para coquetelaria. Nossa, isso Precisa pensar um pouquinho mais. Né, fascinante, né? Estimulante, né? Para você, o bar é a como gastronomia criadora, líquida. né? Porque você cria, né? O tempo inteiro. Gastronomia líquida, exatamente. Exato. E assim, e degustar, né? O prazer de você descobrir novas combinações, novos sabores. Sim. Acho que antes o bar era algo como assim, é uma fruta que você macera, uma folhinha, um xarope, sempre batido e sempre coado. Né? Então, hoje em dia não é mais só isso. Né? A gente faz calda, creme, purê, geleia, espuma, infusões. Assim como a cozinha. O bar hoje ele é bem pensado. Até porque se a gente pensar nesse ramo profissional do restaurante mesmo, são pontos que o restaurante ganha, né? Então, o bar, muitas vezes, ele é mais lucrativo que a cozinha. Então, a gente precisa pensar nos ingredientes para não ter desperdício, fazer produção, fazer armazenamento, porque o custo acaba sendo menor dos drinks, em alguns casos, né? Nem sempre. E o lucro maior. E o lucro acaba sendo bem interessante, até porque o cliente, ele vai no restaurante, um prato já está vendido. Mas drink, ele toma 2, 3, 4. Não, é verdade, né? com certeza. É muito mais lucrativo, né? Exato. Sobre esse aspecto, sem dúvida. E a sua história, depois que você começou a fazer esses extras de bar, não era bartender, né? Era ajudante de bar. Bartender é o atendente do bar. Né? Mesmo hoje tem mais separações, né? Tem o barback, tem o bartender, tem o chefe de bar, tem o mixologista. E tinha uma época que era barman e barwoman também. Eu já fui registrada na carteira como barman, porque não era reconhecido ainda o bartender. É porque o bartender engloba, né? Os gêneros todos. Exatamente. Mas, desculpa, você perguntou quando você começou como atendente de bar, e aí como é que você descobriu esse prazer e como é que foi a sua evolução aí no mercado da coquetelaria? Então, eu fazia algumas festas, né? Trabalhava final de semana, em balada, essas coisas. Durante a semana, eu trabalhava num outro restaurante na frente de uma faculdade, que era uma casa de sucos e lanches. Eu fazia muita coisa diferente. Eu cheguei a ter 3 trabalhos ao mesmo tempo, mas sempre nesse ramo. E eu estudava para ser comissária de voo, porque eu falava, não, eu tenho que... Né? Sou pobre, como que eu vou viajar? Como eu vou conhecer o mundo? Eu vou ter que trabalhar nesse ramo, né? Então, me descobri ali nesse meio do turismo. Eu queria ser comissária, então me formei, mas eu não conseguia entrar no ramo. Era muito difícil, né? Teve uma época que os comissários, eles tinham um padrão. Você tinha que ter ali quase a mesma altura todo mundo, quase o mesmo perfil corporal, porque a ideia era você ver um comissário e ver todos. Eu já vi algumas empresas até indicando o mesmo tom de esmalte, mesmo tom de maquiagem, que era exatamente para o comissário ser uma pessoa... para padronizar, né? Padronizado, exato. E eu acho que eu não me encaixava muito, talvez porque eu tinha uma cara meio de criança, talvez, mas não tinha essa... Uma cara de uma pessoa muito responsável, talvez, não sei, mas porque você olha para o comissário, você vê uma segurança ali, né? Sim, é verdade. Então,
Mas eu acho que hoje já tentava- deve ter dado uma mudada nisso também, Sem né? dúvida, Refletindo sem o dúvida. mundo que já Hoje está a bem gente mais já vê- diverso, né? Exato. Hoje a gente já vê. Acho que hoje eu conseguiria com mais facilidade. Com certeza. Né? Então, antes eu estava trabalhando sem enxergar muito a coquetelaria como arte, mas como extra mesmo. Eu olhava para o mundo dos comissários, assim, da aviação, como meu sonho, porque eu queria viajar, queria conhecer outros lugares, outras culturas. Então, teve um belo dia que eu falei assim, eu acho que não vou conseguir trabalhar na aviação. E eu tô me encontrando na coquetelaria. Eu já estava há uns 5 anos levando aquilo como extra, mas estudando um pouco. Hoje tem muito mais informações. Antes você tinha que comprar livros e a maioria era em inglês. Tinha um ou outro bartender aqui que já tinha lançado um livro. O mestre Derivan, né, que foi, acho que o primeiro bartender que lançou mais livros, assim. Mas não tinha muito Instagram para você seguir as pessoas que trabalhavam. Então, você tinha que procurar meio que sozinho, assim, as informações. Eu cheguei a fazer curso, mas acho que o curso te deixa com mais dúvidas do que tirar as dúvidas. Porque o bartender é igual sommelier, você precisa ter tempo de trabalho, é treino. Né? Treino, é você... Horas de voo. Horas de voo. Você precisa treinar, entender. Você consegue hoje escutar o barulho da coqueteleira e saber se o drink está pronto. Nossa. Né? Cada detalhezinho faz diferença. Então, acho que mais ou menos uns 5 anos depois que eu estava ali, como extra, fazendo balada, tudo que eu olhei, falei assim, uai, mas eu acho que eu gosto disso aqui que eu estou fazendo. Então, vou levar a sério isso aqui. Aí comecei a procurar trabalho com chefes de cozinha mais renomados. Cheguei a trabalhar com o Eric Jacana, na Brasserie, na primeira que ele teve aqui em Genópolis. Então, já na parte de coquetelaria. Coquetelaria, mas uma coquetelaria mais refinada, né? Sair daquilo de abrir latinha e fazer péssimos mojitos, até aprender a refinar o coquetel. Mixologista também, né, que é chamado. O mixologista, ele é o responsável por criar a experiência sensorial, né? Porque mixologia é a arte de misturar. Então você... não só o drink, então você pode pôr a gastronomia também, é isso? Você pode pensar no drink como um todo, assim, qual que é o objetivo desse coquetel? Né? É para um campeonato? É para um casamento? É para uma marca? É um tema específico? Então esse drink ele vai vir, sei lá, numa cúpula, ele vai vir num outro recipiente. Entendi. Que não é exatamente então não é a ver com gastronomia, e sim com o drink como conceito, isso, né? Entender ele de ponta a ponta, né? Porque o mixologista, a gente fala que todo mixologista é bartender, mas nem todo bartender é mixologista. Porque quando você está entendendo as misturas, você vai repetindo elas. Então, o bartender, ele é o responsável por executar aquela receita perfeitamente. Mas ele nem sempre criou aquela receita. Entendi. O mixologista é a pessoa que cria e que treina, né, os bartenders para que eles repliquem aquilo no padrão, porque precisa ter um padrão quando você vai no bar, né? Pensa, você está num lugar que tem 5 bartenders diferentes. Se você tomar o mesmo drink da mão deles, precisa ser igual. Com né? certeza. Então, a não ser que seja uma casa que quer lançar um conceito diferente, mas na maioria é isso. Entendi. Então, o mixologista, ele pode pensar se esse drink vai vir defumado, não vai, por que ele usou aquela fruta, né? E por aí vai. É muito legal, é muito gostoso, porque mexe totalmente com a criatividade. Totalmente. Então, você sai do padrão sempre, é muito legal. Não é só caipirinha. Não. Caipirinha é uma delícia também, né? Mas, né, acho que é... feita... Verdade. Corretamente. Com cachaça. Com cachaça, com cachaça. Porque hoje em dia tem, né? Vodka, saqueirinha. Gin não, né? Gin não vai fazer caipirinha de gin. Olha, as pessoas inventam tantas coisas que eu parei de julgar, assim. Mas o que eu procuro é sempre explicar a forma correta pra gente aprender. Né? Porque caipirinha é limão, açúcar, gelo e cachaça. Se você for no Japão e pedir caipirinha, eles vão saber que é limão verde, açúcar, gelo e cachaça. Agora, a gente cria outros termos para poder entender o que o cliente quer. Né? Existe um órgão chamado IBA, International Bartender Association, que meio que regulamenta os drinks, né? Padroniza, e a caipirinha está nesse livro. Então, se você pesquisar caipirosca, não está. Mas a gente entende
que o cliente ele quer com vodka. Certo. E aí ele vai me pedir, eu quero caipirosca de morango com maracujá, coada, xarope de canela. Não tem nada a ver com caipirinha. Mas eu consegui entender exatamente como que ele quer o perfil do drink dele. Entendi. Né? Então é um jeito que a gente tem de se comunicar, mas que não é um drink reconhecido como um coquetel oficial, digamos. Como a caipirinha, sim. A caipirinha, sim. Ela já é super tradicional, né? Porque é... E com as frutas brasileiras... Eu adoro de caju, por exemplo. Caju eu acho que funciona muito em drink. Nossa, caju é maravilhoso. Eu sou, assim, louca do caju. Caipirinha de caju, embora não seja tradicional, para mim é uma das preferidas. Porque o que eu gosto também da caipirinha de caju com cachaça é que quando o caju sobra no copo, ele absorve aquele líquido da cachaça. Caju bêbado. Caju bêbado, maravilhoso, saborosíssimo. Você já provou o caju amigo? Já, muito bom também. Maravilhoso. Muito bom. Eu tenho feito muito. Acho que é um dos drinks que tá na moda de novo. Ah, é? Quais são esses, assim, que estão voltando? O caju amigo é uma coisa antiquíssima, né? Antiga. E agora tá voltando. Eu acho que as pessoas pegaram o gosto por ele de novo. Não sei te dizer exatamente como que essas receitas vão e voltam. Talvez alguns bartenders mais renomados começam a reviver receitas, transformá-las. Outros bartenders falam, nossa, gostei, vou repetir nos meus menus. E aí vai um burburinho e começa todo mundo refazer essas receitas. Redescobrem, né? Redescobrem o caju amigo. Redescobre. Isso é uma delícia, porque você vai fazendo a tua versão, e aí cada lugar que você vai tem uma versão diferente. É muito legal. Outros que estão, assim, na moda. Bom, com gin nós temos o Fitzgerald, que é o novo gin tônica. Né? As pessoas acham que... Não sei se enjoaram de gin tônica. Eu falo mais isso em São Paulo, né? Como eu tô indo muito fora de São Paulo, gin tônica ainda é sensação em vários lugares. Mas São Paulo acaba, né, também se modificando mais rápido, assim. E daqui para outros lugares é mais rápido, né? Então, acho que Fitzgerald são os drinks do momento. O Negroni tá super em alta. As pessoas estão aprendendo a apreciar o amargo. O amargo já não é mais... ai, meu Deus... vou morrer porque isso aqui é muito amargo e eu não consigo gostar de amargo. Sim. Então, acho que as pessoas estão mais abertas a aprender, a apreciar. Exatamente. É uma questão até de aprimorar o paladar, né? Sem dúvida. No começo você acha meio estranho, daqui a pouco você tá achando que nem comida japonesa também. No começo... Você não gosta na primeira? Na primeira é muito difícil você achar quem goste, né? Exato. Mas com o tempo você vai ficando apaixonado. Exato. Não é simplesmente gostar, é paixão mesmo que você desenvolve. Você não volta mais. Não volta Aí fica mais difícil de você apreciar as coisas doces, né? É verdade. Eu acho que a gente, principalmente brasileiro, e eu falo que da nossa faixa etária, a gente teve muito... tua avó, tua mãe, te dava biotônico Fontoura? Você é da fase do biotônico? Sou da fase, conheço biotônico Fontoura. Associa... Nunca precisei muito, mas... Minha avó me dava biotônico com emoção Scott. Era horrível. Mas a gente criou essa versão amargo, porque para nossa fase, amargo tem a ver com remédio. Então, a gente, que é adulto, não sou obrigada, né? Como eu era obrigada a tomar quando criança. Então, a gente cria a versão a sabores amargos, sabor né? amargo. E o nosso doce é um doce muito doce, né? O nosso doce é o de cana-de-açúcar, que é o mais doce do mundo, talvez. E o nosso paladar brasileiro está acostumado a comer doce muito doce. Doce de leite, doce de coco, cocada, pé de moleque. Tudo isso é muito açúcar, né? Então, a gente tem dificuldade de apreciar os amargos. Eu acho que isso, se a gente for falar de tendência, essa é uma tendência aí por várias coisas. Você percebe que tem agora vários produtos no mercado que tem aquela lupinha, açúcar adicionado, gordura extra ali adicionada. Então, algumas marcas, para não ter essa lupinha, estão revendo as suas receitas para diminuir açúcar, para entrar no padrão, porque já foi feita uma pesquisa que as pessoas pegam o produto que antes pegava, só que aquela lupinha fala, peraí, eu não preciso disso, e devolve para a prateleira. Então, para as marcas não perder venda, estão refazendo as suas receitas
para tirar essas lupas de açúcar adicionado. Então, eu acho que com um tempo breve até, a gente vai se acostumar com menos doce, com o sabor original das coisas, né? A gente tem muita gente apreciando café sem açúcar, já tem chá sem açúcar, a gente está acostumando Tá transformando o paladar, exato, né? o sabor original Evoluindo, das coisas. né? De uma maneira mais saudável. Também acho. E aí a coquetelaria entra nessa onda, né? Nessa onda também. Da gente gostar de menos doce e, consequentemente, aprender a apreciar os amargos, né? Sabores parecidos, né? Sabores mais picantes também, Sim, né? sem Porque a dúvida. pimentinha num drink fica excelente. Acidez também. Nossa, é muito interessante. E essa riqueza de sabores contribui para a gente conseguir fazer coisas diferentes. Senão você está sempre, todo lugar, tomando a mesma coisa. Né? Então, isso estimula a criatividade do bartender, né? Exato, porque o cliente ele não vai sempre no mesmo bar todo dia, né? Ele precisa ir em lugares diferentes. Exatamente. Então, é legal ter aí versões, talvez a mesma coisa, mas versões diferenciadas. Agora eu lembrei de um drink que meu avô fazia e como o dele, nunca tomei igual, que era o rabo de galo. Olha só. O rabo de galo, hoje você encontra o quê? Em botecos? Ou ele ficou também... O rabo de galo tá irmãozinho do Negroni ali. Olha que boa notícia. O vovô ia ficar feliz. Os bares feliz. de alta coquetelaria adotaram o rabo de galo por algumas coisas também. Eu mencionei agora há pouco o Derivan, não sei se você conhece. Sim. O mestre Derivan. Ele participou de muitas coisas em relação ao rabo de galo. Ele criou o campeonato Rabo de Galo também. E ele lutava para fazer com que o Rabo de Galo entrasse na IBA, como mais um clássico brasileiro. E depois do falecimento dele, rapidamente os bartenders se mobilizaram. Talvez alguma onda de vamos colocar o Rabo de Galo na... E entrou? Entrou. É um legal. Clássico agora, junto da caipirinha, um clássico brasileiro. E a gente está fazendo diversas versões diferentes, bem refinado, com gelão. Os gelos também, né? Aquelas bolas de gelo, ou quadrado, né? Grandão. Porque é a coisa da mixologia, né? Do drink como um todo. O visual também, né? Faz super parte do drink. O mixologista, ele pensa na coquetelaria de ponta a ponta, do copo ao gelo. A cor tem que estar bonita, a textura, bordinha, né? Se vai ter borda, se não vai ter borda. Então, tudo isso é muito importante para você ter um resultado legal. Você já viu alguns vídeos de pessoas tirando o gelo do copo e falando, olha o tanto que estão te servindo aqui no copo. Tipo, questionando, enganando com esse gelão, né? E absolutamente não é isso. Né? A gente já pensou, existe uma ficha técnica, né? Uma receita que você precisa seguir para alcançar ali o nível da quantidade certa do copo e também para padronizar a receita. Então, quando a gente bate na coqueteleira ou mexe no mixing glass, a gente já fez a diluição e já deixou na temperatura correta aquele drink. Quando você serve com uma pedra única de gelo, aquele gelo ele tem uma função, que é manter aquele coquetel igual até o final. O mais parecido possível do início ao fim. Conservar ali, né? Então, conservar tanto a textura quanto a temperatura, sem alta diluição. Esse gelo a gente chama de gelo de baixa diluição. Exatamente porque ele vai manter ali demora para se diluir, né? E aí você consegue tomar um drink do início ao fim. Muitas vezes você vai tomar um coquetel que na metade dele já está aguado. Você perdeu ali metade do teu líquido, né? Então, o gelão... Ele tem essa função, ele né? tem essa função. E além da beleza, porque fica muito legal. Fica lindo. Fica lindo, né? É uma outra coisa você ver um drink assim, todo caprichado, com gelão. Você começa a beber com os olhos, né? Porque a comida também, você come com os olhos. Hoje, quando chega um copo, um prato na mesa, a primeira coisa que a gente vê é o cliente fotografando. É verdade, né? Você não come mais e bebe. Você primeiro faz uma foto, aí você posta onde você tá, com quem você tá, quem fez o teu prato ou o teu drink. Tem que marcar a pessoa, senão também, olha, desfeita com a pergunta. Né? Depois você vai lá apreciar a tua comida, o seu coquetel. Isso é unânime, né? Hoje em dia tá assim, né? O mundo tá desse jeito. São muitas mudanças. Instagramável, tudo a gente... Quando eu faço consultoria, eu tenho esse pedido, às vezes, do cliente, né? Que engraçado. Quero drinks instagramáveis. Você tem que tirar o coelho da cartola ali e sair com um drink na mão. Quase isso. Uma coisa diferenciada, criativa, né? Instagramável.
O bartender não sabe nem fazer o básico, mas o dono do bar já quer coisas mirabolantes, assim. Então, parece fácil o nosso trabalho, viu? Mas não é, né, gente? Nossa, tem que, assim, abusar da criatividade, da técnica, né? Pelo que eu tô ouvindo aqui, eu tô vendo várias semelhanças entre a coquetelaria e a confeitaria, não tem? Sim, muito. Porque essa questão da precisão, né? Precisão, visual também, né? As sobremesas são lindas. Então, acho que a gente precisa caprichar no visual, todo detalhe. Né? Você vai colocar uma folhinha de hortelã para decorar, não pode estar uma folha rasgada, uma folha murcha. Então, aonde eu consigo, os meus clientes, eu tenho horta também. Para ajudar a colher ali bem fresco e trazer o máximo de aroma, de sabor. De frescor, né? Porque isso faz diferença mesmo no drink. Agora, qual drink que você criou, que você poderia destacar, assim, como sua criação do coração? Ai, olha, eu tenho muitas criações, viu? Te falar que eu sou um pouco de fases, assim. Acho que o último drink que eu criei, que foi sucesso do nível das pessoas pedirem para eu engarrafar. Eu falei, ano que vem, a gente vai dar um jeito de conseguir engarrafar isso. Ele se chama Fea, que é o nome científico do cambuci. E é super simples, é gin, cambuci. Eu chamo de néctar de cambuci. É como se fosse um xarope, só que eu coloco bem menos açúcar, para ele trazer muito o sabor. Mas eu cozinho ele até bastante, para ele chegar a mudar de cor, ele começa meio esverdeado, ele vai ficando mais rosado. Olha. E um suco de pepino com gotas de limão. Então, que assim, dá limão, uma equilibrada ali. Cambuci com pepino, eu nunca imaginei que fosse uma combinação que daria super certo. Mas é basicamente isso, gin, cambuci, pepino e açúcar e limão trazendo um equilíbrio na receita. Nossa, olha aí a dica pro Natal, gente. O Fea da Dripino. É com PH. P-H-E-A de novo. Fea. Eu não Olha. sei se é assim que pronuncia. Quando eu fui pesquisar os nomes científicos, aí encontrei isso. Que drink maravilhoso. Dica aí pro Natal, a gente já tá acabando. Olha como passou rápido. O Tomás já tá aqui assim pra mim. Olha, já foi o tempo. Mas é que um papo gostoso desse, com a Dripino, super bartender, falando de drink, o tempo voa, não é verdade? É verdade, gente. Obrigada, E alguns drinks dá até pra gente fazer em jarra. Já fica pronto lá na mesa pra família, olha só. Olha, também, tipo sangria. Tipo sangria. Mas pode ir além da sangria. Para você saber mais e ter mais ideias sobre drinks, segue a Dri no Instagram. Qual que é o seu Instagram? É o Dripino. E tem o da minha escola também, que é a Bartenderia, _bartenderia. É um selinho amarelo. A gente é uma escola de drinks e você que tem interesse em aprender a fazer drinks, olha aí, gente, fazemos mais uma masterclass lá, que é para o entusiasta, o curioso. Claro. A gente recebe muitos clientes que quer aprender a fazer alguma coisa, até para poder pedir corretamente num bar, né? Sim. Porque muitas vezes as pessoas falam pra mim, nossa, mas um drink nessa tacinha custa R$60. Mas vai fazer, né? Pra você ver o trabalho que é. Obrigada, Adri. Um super Natal, viu, pra você. E vocês que estão ouvindo a gente, muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Se você quiser falar comigo, pode falar através do Instagram, @VanessaGoulart, com 2 T's no final. E também tem o canal no YouTube, Despadronizada com Z. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho, cheio de bons drinks. Um Feliz Natal para vocês e até sábado que vem. Beijo. Vibe Mundial 95.